Bom, eu gostaria de comentar assim, um pouco a respeito da forma como Lima Vaz vai tentando responder à pergunta quem é o homem, né? Admirando assim a sutileza e ao mesmo tempo o rigor científico com que ele desenvolve todas essas categorias, né? Categoria de corpo próprio, com a relação objetividade, a categoria psiquismo e a relação intersubjetividade, a categoria espírito, com a relação de transcendência, né? E agora, passando para a categoria de realização e culminando com o conceito de pessoa. O que me chama a atenção é exatamente o fato dele pegar como um fio condutor a ideia do eu sou como expressividade, né? O homem, ele vai se autodefinindo em suas categorias estruturais e em suas categorias relacionais, mas, ao mesmo tempo, ele vai vivenciando o dinamismo que está na sua própria autocompreensão de si mesmo, a sua autoposição em perceber em cada categoria, seja de estrutura, seja de relação, o excesso ontológico, né? Naquela dinâmica do eu sou e do que eu ainda não sou. Então, ser e não ser é exatamente abrir esse espaço ontológico para essa compreensão mais ampla da própria personalidade. Então, me encanta muito essa forma como o Lima Vaz vai trabalhando, mostrando as contradições que são próprias do próprio discurso, já que ele não quer deixar de fora nenhuma das dimensões das experiências humanas. Então, essa questão da contradição, da suprassução, também é um elemento muito interessante em todo o contexto do discurso de Lima Vaz, e que vai como que encontrando a síntese das antíteses e fazendo avançar o pensamento até chegar à categoria de pessoa, né? E nós vimos que essa categoria, ele faz como que um apanhado de tudo que, na tradição ocidental, se fala de espírito, né? Já que a dimensão da pessoa é exatamente a dimensão do espírito. Então, ele não vai falar da pessoa, indivíduo, eu, você, mas ele vai pensar nessa categoria dentro dessa dimensão espiritual, demonstrando através do seu método como essa expressão ela é real e viva na cultura do Ocidente, né? Quer dizer, não podemos negar que esse conceito, que é o conceito de espírito, ainda exista. É impossível, ele está presente. E agora, a forma como ele esteticamente conclui o seu discurso, apresentando essa temática de hoje, né, que é a temática a pessoa entre o tempo e a eternidade, que é assim um texto que eu poderia dizer uma pérola do pensamento de Lima Vaz. Então, passa a palavra agora para a equipe de hoje, para que apresente a sua pesquisa. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Nós ficamos com a temática a pessoa humana entre o tempo e a eternidade. Nosso grupo, nós somos composto por Maurício Ferreira da Silva, Maria Ferreira de Souza, o Antônio Vinícius Gonçalves, Diego Alencar, o Ivan Evangelista, o João Paulo, o Jocélio, o José Hiller e o Luan Carlos. Para esse nosso estudo, nós tivemos a assessoria do João Paulo, que estava estudando Lima Vaz. Então, foi assim, ele nos ajudou bastante a compreender Lima Vaz, né?
E ele fez uma divisão para a gente poder apresentar de uma forma bem dinâmica. Primeiro vamos iniciar falando sobre o problema da morte, depois a prova da imortalidade, o encontro entre a ontologia platônica da psique e a metafísica platônica aristotélica, o ato soteriológico, a antropologia teológica da pessoa, a temporização do eterno e a concepção do homem como expressividade, que no final ele vai dizer para a gente o que Lima Vaz diz sobre o que é o homem. Então vamos iniciar com o problema da morte. O problema da morte ele começa na categoria do psiquismo, onde a mortalidade dá-se início no ser no mundo, com envolvimento na sua sombra em todas as formas de existir como homens. Cito as formas de memória, de lembrança, de precária reconstituição narrativa, que está presa no fio da tradição, sendo que as gerações lutam para conservar viva a imagem ideal de humanidade, que foge do destino de uma vida inacabada e perfeita. Lima Vaz, ele parte do princípio do selo da imortalidade, no que tange ao que está na literatura das escrituras, na cultura, na música e etc. Sendo presente na própria multiplicação das crenças, na enorme diversidade de representação do além. Sendo assim, mostra a luta entre a vida e a morte, encontra o seu terreno próprio no domínio do espírito, uma luta entre as razões da vida e as razões da morte, que faz da história e da filosofia uma narração dramática. Desse combate sem fim e que é, afinal, a querela entre as duas grandes visões do mundo, que, vividas como convicções práticas, disputam a confirmação teórica que só a filosofia cabe conceder-lhe, que podemos denominar pelo materialismo e a espiritualidade. Dentro do texto de Lima Vaz, ele fala de Heidegger, né, da visão de Heidegger sobre o ser para a morte. É constitutivo das estruturas de autenticidade do ser humano e deve ser assumido com a lucidez do animal, que sabe que deve morrer, o ser para a imortalidade, que pode igualmente considerar-se um constitutivo ontológico do homem, como mostra de modo irrefutável esse imenso e doloroso esforço, atestado em cada página da história com que o homem tenta libertar-se da lei da morte. Maurício. Então agora tratando um pouco sobre a prova da imortalidade da alma, né? Ele vai primeiro citar os grandes autores que falaram sobre isso. A primeira tradição que fala da imortalidade da alma é o Fédon, de Platão, que a gente bem conhece, em que está expressa a tradição dualista de Platão, que trata da superioridade da alma em relação ao corpo, de maneira que este é considerado uma prisão da alma, que pelo exercício da razão deve libertar-se dele. É o que ele vai chamar de sobrevivência da alma. Partindo do Fédon de Platão, a gente vai perceber que todas as outras tradições que buscam explicar esta imortalidade da alma partem daí, partem dessa ideia de Platão. Outro grande clássico que trata deste tema é Aristóteles. Ele vai sustentar que essa mesma teoria dualista de Platão, só que ele vai entender que o corpo ele não é prisão da alma, mas é uma parte essencial do homem, que completa o homem, e sendo por meio do corpo, o corpo seria o instrumento pelo qual a alma deveria buscar se completar, se formar e aí poder se elevar. E esta concepção ilemórfica dos dois influenciou posteriormente as grandes correntes filosóficas cristãs, tanto a patrística quanto a escolástica. Primeiro, a patrística, que se baseia muito mais na tradição platônica, defende a subsistência da alma, Agostinho defende a subsistência da alma para além do corpo, mas ele não entende a alma como sendo uma prisão do corpo, como pensava Platão. Por outro lado, São Tomás vai defender na escolástica que a alma é a forma do corpo, como fazia Aristóteles. E a gente vai perceber, Lima Vaz vai falar que é o contato com a teologia cristã que transforma a ontologia da alma, indo de encontro com a doutrina da ressurreição da carne. O que ele quer dizer com isso?
Na tradição cristã, essa doutrina da ressurreição, ela está presente na profissão de fé. Ela é expressa a partir da experiência das primeiras comunidades cristãs, que tiveram um encontro com Cristo ressuscitado, e que dele receberam a missão de levar esta boa nova. Que boa nova é esta? De que a vida do ressuscitado é a vida eterna, imortal. Aqui pode-se dizer que se soluciona um grande problema dos antigos, que é a questão da imortalidade da alma. Como se deu de várias formas até então, e agora como é que ela vai ser entendida na concepção cristã. Ele diz que se acreditava que se sobrevia apenas uma parte da alma, apenas uma parte do homem, que seria a alma. Mas agora, a partir da tradição cristã, se entende que não é assim. É uma totalidade do homem, não só uma parte que sobrevive, não só a alma como intermediário entre a realidade natural e divina, que é imortal. Agora se entende que esta vida nova, ela transforma todo o homem. Jesus Cristo, quando ressuscita, ele ressuscita de corpo e alma, né? Não só é a alma dele que ressuscita, ele ressuscita por completo. Então, o homem na sua totalidade transforma todo o homem. Na passagem pela qual seria a vitória da morte, mas na verdade a vitória da vida. E esta vitória, ela não é alcançada pela razão filosófica como defendiam os clássicos, mas na tradição cristã vai se dizer que é um dom que procede do Cristo ressuscitado. É um espírito vivificante que dá vida. Vinícius. Então, o encontro entre a ontologia platônica e a metafísica platônico-aristotélica, de acordo com as colocações de Lima Vaz. Henrique Cláudio de Lima Vaz apresenta que a pessoa humana está entre o tempo e a eternidade. E isso coloca-se como que um assunto central do seu sistema, mais precisamente porque na anuência do ser humano como pessoa é que se realiza a súmula entre as dimensões de estrutura e de associação constitutiva do ser humano. Compreende-se que a categoria de pessoa está ligada à intersubjetividade, só que, ao mesmo tempo, ela transcende rumo ao absoluto, sabendo que a existência do absoluto não culmina no fim sem antes estar no princípio, claro. Vaz, em sua antropologia filosófica, coloca a categoria de pessoa como conectada entre o tempo e a eternidade, mas sempre aludindo que o existir e a forma dessa eternidade encontram-se obscuros à argumentação filosófica. Da mesma forma, uma ilustração ou efígie indica que esse movimento da autoafirmação, e nesse ímpeto acentuado do eu sou que passa além do todo infinito, inclina-se à plenitude infinita do ser. A evidência filosófica não ultrapassa a prescrição da via transcendente que o indivíduo pode trilhar. É a compreensão conceptível do desejo infinito que vivenciamos em nossa existência finita e inconclusa. Portanto, a eternidade não se dá fora do tempo, mas ela possibilita mais tempo ao tempo, numa acepção de uma breve inclinação do tempo, de uma breve inclinação do eterno temporal, percebendo que o eterno também faz-se temporal por meio da existência de um ser, claro, e compreender assim que o próprio Deus passa a habitar entre os mortais a partir da ótica da fé cristã e que assume as condições cronológicas do existir. Mediante essas exposições, observa-se que a antropologia filosófica de Lima Vaz aponta o conceito do homem como sujeito e espírito, concedendo com clareza que o espírito é uma condição que não se completa com meras condições finitas, preso na debilidade da existência material. A antropologia filosófica modifica-se em cristologia, pois o sujeito é impedido de ser o intercessor de si mesmo no acesso ao transcendente. Ivan?
Só um instante. Bem, Henrique Cláudio Lima Vaz, na sua conclusão, usa-se do ato soteriológico. Soteriológico que quer dizer o estudo da salvação do homem por meio de um ser transcendente, né? Toda religião tem esse ato soteriológico. E aí Lima Vaz, ele vai discorrer sobre isso na sua conclusão. Para Lima Vaz, esse ato tem origem e visibilidade histórica no fato do Cristo que se dá entre a encarnação e a ressurreição, entre o anúncio da anunciação da natureza humana, na identidade da pessoa divina e o anúncio radical da anulação do privilégio ontológico da morte no tempo da vida humana. Bom, boa tarde. Eu fiquei com a antropologia teológica da pessoa. Bom, nos 2 parágrafos que eu fiquei de abordar, ficou para ser trabalhado a questão da mortalidade do corpo, do homem, e a sua relação soteriológica. Então, são feitos alguns questionamentos, e eu ia abordar mais em relação a 2 perguntas que foram feitas nessas passagens. Como conciliar com a razão filosófica o escândalo da mortalidade da pessoa quando atribui a uma pessoa toda uma riqueza de significados? Como conciliar a cessação radical do ser na morte com a abertura para o absoluto do ser na relação de transcendência? O homem, ele é mortal e sua morte acontece no seu todo, da cessação radical do movimento dialético de sua autoexpressão. Já seu corpo não é uma parte do homem, e sim uma forma de expressão de sua totalidade pessoal, não separável nem mesmo com a morte. O morto não fala, não se exprime, é álogos, e, portanto, não é enquanto homem. Então, o ser humano, ante a sua natureza mortal, ele encontra o seu resgate na fé da vitória do próprio Jesus Cristo, do passar da vida para a morte na sua ressurreição. Agora o próximo integrante irá continuar. O Luan teve que sair, que teve que resolver um problema do trabalho dele. Então eu vou ler aqui a parte que ele fez. Tempo e a eternidade. Assim Lima Vaz mostra que responder ou dar uma resposta a respeito da morte ou sobre o conhecimento de algo que não se percebe, quando o ser humano se encontra no mundo, não é tão simples, apesar que a razão pode formular estas respostas com auxílio da fé. Porém, em hipótese alguma, pode de forma independente dar essas respostas. O filósofo mostra também que a mortalidade da pessoa só deixa de existir ou de ser algo que preocupa-se com o humano, quando a eternidade se faz tempo, ou seja, quando o tempo já não é mais motivo de preocupação da vida do homem, não é mais um motivo de angústia, ou mesmo a morte não é mais algo de medo. Aí sim, o homem encontra a eternidade temporalizada. Nesse movimento, Lima Vaz aponta que a fé cristã proporciona esse sentimento ao homem. Isso faz com que ele se volte para a questão a ser tratada de maneira religiosa. Assim, o filósofo, em sua análise e reflexão, percebe que a fé cristã é audaz quando trata da humanidade de Deus, e o trazendo ao tempo dos homens através da pessoa de Jesus. E isso mostra que, nesse ponto, a eternidade entra no tempo, e assim o divino, ao assumir a forma humana, dá espaço para que a morte, um caminho sem retorno para o homem, seja radicalmente transformada em vida, por meio da encarnação e da Páscoa do Cristo. Assim, a razão filosófica, ela não pode justificar as afirmações, e isso faz com que ela deve, então, reconhecer e aceitar que a resposta para a questão da morte está na morte que se encontra a vida. Assim, a categoria de pessoa deve, de um lado, se encontrar no que diz respeito à racionalidade filosófica, e de outro que lhe é apontado, no anúncio de que a vida sobrepõe a morte,
e ela tende a ir por este caminho. E isso só é possível, pois a própria filosofia reconhece que a vitória da vida sobre a morte não é possível por seu meio. Contudo, isso proporciona que a mesma possa retornar ao problema da pessoa, tendo agora que repensá-lo na tensão do tempo e da eternidade, entre o horizonte da morte e a abertura desse horizonte à vida, que só é possível devido ao movimento que a categoria da pessoa proporciona. Portanto, a filosofia não podendo dar respostas ou demonstrar essa tensão, logo não pode dar uma palavra final sobre o destino da pessoa. E isso o leva a mostrar na estrutura da pessoa a capacidade que esta tem de acolher a imortalidade, proporcionando nesse movimento a universalidade do ser e do voltar-se à transcendência. Para Lima Vaz, nesse sentido, nos mostra que esse ser para a morte não vai desrespeitar sobre todas as possibilidades ontológicas da pessoa, nem mesmo da invalidação da morte de maneira racional e filosófica, mas sim uma abertura para reconhecer a imortalidade, tendo a morte como algo que já não causa medo, pois sendo inevitável, é visto não mais como algo terrível, mas como algo que proporciona uma vida eterna. Paulo? Então a gente vai concluir com a concepção do homem como expressividade, que é uma elaboração dialética que o autor usa para indicar o lugar ontológico do homem como expressividade, que foi elaborado no seu pensamento, né, de Lima Vaz, pelo movimento de autoafirmação, que se dá nos limites hitéticos das categorias do corpo próprio e a objetividade, o psiquismo e a intersubjetividade, o espírito e a transcendência, que é a afirmação do eu sou, ontológico, sendo então como excesso ontológico de sua autoexpressão, este eu sou permanece como razão necessária, mas não suficiente na mediação do sujeito consigo mesmo, onde ele acolhe a categoria de pessoa, que é o ápice, não como um novo perfil estético, mas como uma expressão adequada dos limites estéticos. A objetividade irá relacionar o corpo com o mundo, revelando ao eu penso que sai de si mesmo, que avança para outra experiência do eu sou. O próprio Lima Vaz vai falar isso na Antropologia Filosófica 2. O momento hitético dessa resposta tem visto, por consequente, definir a forma da relação de objetividade que resulta na mediação, como enquanto sujeito confere a significação ao seu existir no horizonte do mundo. Assim, o homem como ser no mundo e seus atos que exerce no tempo como vida segundo o espírito, e aí eu cito também o livro de Antropologia Filosófica 1, que vai falar que os atos espiritual é um ato pela qual se exerce e se manifesta no homem a vida do espírito. Como tal ele é, por excelência, o ato humano. E seu fundamento é a estrutura ontológica total do ser do homem, exprimindo assim o ser total. Com isso, Lima Vaz adverte o cuidado de uma negação dialética do conceito de pessoa na sua constituição e autoexpressão, situada na definição do seu ser. Caminho este percorrido nos limites estéticos, e também negar ao exprimir como espírito os limites etos, mundanos e temporal, voltado para a ordem final de sua causa, encerrados os limites do tempo e do mundo. Com essa contradição, concluiremos que o ser no mundo é uma inscrição do ser para a morte no tempo da vida. Não conseguiria revelar o destino último da pessoa, que a plenitude da abertura transcendental, sendo-se um abrir-se à eternidade, que acolhe e transfigura o tempo efêmero da pessoa no mundo, onde essa eternidade mantém-se inacessível à filosofia. Porém, é possível afirmar que, ontologicamente, o fim último, numa nova estrutura da vida, na autoexpressão do nosso ser, onde pelo eu sou
é levado pelo absoluto, e quem é a forma e o fim passa a ser definida pela suprassução do nosso ser no mundo, na plenitude realizada do nosso ser no absoluto, que é a designada como vida eterna. Ele, então, filosoficamente, dá o ponto final no discurso que tentou responder às questões de que o homem, sendo o mistério de nossa presença e existência ao mundo, discorrendo da essência de todos, nisso reconhece que diante dela existe a presença de um ser infinitamente inteligente e bondoso e de um verdadeiro amor que atua na vida do homem, completando então o seu ser, que transcende o absoluto na categoria do espírito. Então podemos concluir que o autor Lima Vaz, que partiu da pergunta o que é o homem, concluindo sobre essa essência e essa existência como centro obscuro do mistério de nossa presença no mundo, mistério indevezável da existência de cada um, diante da qual a filosofia, tendo discorrido sobre a essência de todos, inclina-se nela reconhecendo a presença atualmente de uma inteligência infinita bondosa, de um amor infinitamente verdadeiro, que é Deus. Conclusão, pensamento. Com a senhora, professor. Meninas, parabéns, grupo. A pergunta vai primeiro para o próprio grupo. O que é que vocês destacam assim, de mais interessante nessa conclusão? O que é que Lima Vaz passa assim, que fica, que marca, que você achou interessante? Para mim, assim, que já estou lendo Lima Vaz e olhando todas as categorias estruturais, as de relações e essa unidade última que a gente tem, que a categoria de pessoas está já inserida, é importante porque é esclarecedora, como o próprio livro fala, que o surgimento das diversas ciências e o surgimento das várias imagens do homem fez com que surgisse essa dúvida, né, de que é realmente o homem, né, que é a pergunta central da filosofia. Que aí Lima Vaz vai afirmar de novo, confirmar que não, a pergunta a questão ontológica do ser do homem ainda é da filosofia, porque é ela que dá o caminho para que a gente possa reconhecer que o homem é um ser situado na sua realidade ontológica, biológica, espiritual, e que ela sempre está transcendendo, né? Diante de tudo isso que esse caminho longo que ele fala, é como a gente mesmo coloca e ele colocou, esse eu sou, sempre vai em um crescimento maior e avançando mais ainda por um caminho mais concreto de uma autoafirmação de si. E aí ele vai abrindo tantos outros leques que é interessante e é impressionante. Autoexpressão, autoafirmação e esses movimentos dialéticos, como ele mesmo coloca, tudo isso vai dando uma visão verdadeira do sentido antropológico e filosófico do homem, como ser, como ele mesmo coloca, um ser que pensa, mas que, acima disso, é um ser que está situado, como ele mesmo coloca, mas com relação com o outro, com uma consciência moral, com uma consciência ética, nos valores do ato, do pensamento, que vai transcender, que vai crescer, que vai se espelhar, como colocou, numa imagem de um absoluto que está no ele mesmo como espírito, né? E aí a vida que se torna uma vida, fala, uma vida em espírito,
e é bem colocado na categoria de espírito. E a gente vai percebendo tudo isso, que ele vai compreendendo na pré-compreensão, compreensão explicativa, que tudo isso é um caminho desenvolvido e tem o seu começo e tem o seu fim, que a gente concluiu agora, que eu poderia até... É que a partir dessa vida eterna, surge, então, um novo homem, um homem novo na eternidade. É isso que eu estou colocando com as minhas palavras, né? Que é esse o novo homem que surge na eternidade, é esse homem que o Lima Vaz, para mim, deixa claro que transcende, que vai em busca dessa transcendência para algo mais profundo em si mesmo. É o que me chamou a atenção, porque eu estou lendo muito isso, né? Hoje, nesses últimos dias. Muito bem, João Paulo, muito bem. Alguém mais quer falar? Professora, Maurício aqui, que eu estou usando outra conta. O que eu gosto, o que me chamou muita atenção, sobretudo nesse final, é a questão da unidade do homem. Né? Lima Vaz compreende o homem como uma totalidade. Não é só uma parte, mas é uma totalidade, que compreende a categoria de estrutura, o espírito, o psiquismo e o próprio corpo do homem, né? E a valorização que ele dá ao homem todo como uma criação de Deus. E a questão da imortalidade, quando ele fala de Jesus Cristo ressuscitado, né, demonstrando que Cristo, quando ressuscita corpo e alma, todo completo. E que essa é a nova vida do homem, a boa nova que os cristãos anunciam, né? A vida do homem é a vida por completo, a vida nova. Então isso me chama muita atenção, a questão da unidade, da totalidade do homem. Ok. Alguém mais quer falar? Vocês acham que, pelo esse final, a antropologia de Lima Vaz é uma antropologia pessimista ou otimista? Parabéns a todos. Muito boa. E João Paulo, que está pesquisando. Professora, eu, inclusive, ia falar sobre isso com os meninos, porque a gente vai estudando, e aí, com a nossa mania cientificista e técnica, tem horas que a gente tenta colocar Lima Vaz dentro de umas caixinhas. Aí eu fui lendo essa conclusão de Lima Vaz, e me parece que é a parte mais filosófica, que ele transcende mesmo ele deixa mais a parte histórica de lado e começa a fazer uma reflexão propriamente dita. E aí a gente vai tentando colocar, eu pelo menos, né, eu digo a gente, mas eu. Aí Lima Vaz é um metafísico, um existencialista, e aí eu vou procurando, e no fundo ele está justamente, parece que ele está justamente dizendo que não pode fechar, não é caixinha. O ser humano é aberto, né? Ele é uma totalidade. Aí conforme os meninos foram apresentando, foram afirmando isso mais. Ó. O corpo, a pessoa, como manifestação do infinito. Não tem uma palavra final sobre a imortalidade. Ou seja, aí eu queria perguntar para os meninos como é que eles pensam isso. Assim, quer dizer que essa conclusão do pensamento de Lima Vaz, que era para ser uma conclusão, não é uma conclusão porque ele deixa aberto, ou seja, já que é um mistério, né? Já que o absoluto é um mistério e a gente está aberto a esse mistério, a esse absoluto, quer dizer que esta conclusão de Lima Vaz não é uma conclusão, seria isso? E aí, jovens, o que é que vocês dizem? O que é que vocês respondem? O que é que vocês pensam que a provocação do Alan? Acho que o André está louco para falar, hein, André? Estou pensando aqui na resposta dele. Pelo que eu compreendi e entendi da conclusão de Lima Vaz,
é que, claro, ele iniciou um discurso antropológico que parte da pergunta que é o homem, né, como a gente mesmo colocou. E aí ele vai encerrar nessa questão do homem na vida eterna. É tanto que ele cita os evangelhos, porque como a gente sabe, graças a Deus, né, compreendemos que Lima Vaz é um padre. Então ele tem essa visão cristã, teológica, na sua filosofia. E a gente vai ver em alguns outros momentos do próprio livro, sempre ele citando algum texto dos evangelhos, ou alguma carta, enfim. Então, porque ele vai falar sobre o mistério da existência de cada um, né? Diante de qual a filosofia tenta discorrer sobre a essência de todos, né? Que a essência de todos é a questão do que é o homem e para onde eu vou, né? Depois de tudo isso que eu me afirmei como pessoa, como eu sou, né? Nas minhas expressões, eu tenho um ponto final. Eu tenho uma finalidade. E a minha finalidade como ser finito é o ser infinito. Ou seja, é como se, podemos dizer assim, eu vim de Deus e para Deus eu voltarei. Eu acho que é nesse sentido que Lima Vaz vai concluir, sim, que realmente o ponto final do homem é o ser absoluto, né? No ser no absoluto, ser no absoluto. E que se dá a partir dessa estrutura que nós colocamos como ponto final. Ele até mesmo fala que dispõe a pôr um ponto final no discurso. Está lá no finalzinho do livro. Então ele diz que o ponto final chegou aí. A pergunta antropológica e filosófica do homem se encerra na vida eterna e no ser do absoluto. Eu acho que foi o que eu entendi. Se qualquer coisa a irmã conclui. Só pegando um gancho. Só para ser breve, eu creio que ele também tenha concluído a nível temático, né? Como o rapaz falou, ele inicia com a pergunta e conclui, né? Então, a nível temático do discurso racional sobre o homem, ele conclui. Ele deixa inconclusa essa abertura do homem para a transcendência e para a vivência da vida eterna, né? Então, eu posso destacar uma conclusão a nível temático e uma conclusão a nível de experiência, né, mística, escatológica na eternidade, que é uma experiência em aberto, né? Que vai sempre ser vivida. Ele deixa aberta a questão filosófica e talvez, como padre, né, para responder a área teológica. Ok, jovens. De fato, aqui no finalzinho ele diz, né? O filósofo que se dispõe a pôr o ponto final do discurso com que tentou responder racionalmente a pergunta que é o homem, como centro claro ou obscuro do mistério da nossa presença no mundo. Mistério indefensável da existência de cada um, diante da qual a filosofia, tendo discorrido sobre a essência de todos, se inclina nele, reconhecendo a presença atuante de uma inteligência infinitamente bondosa e de um amor infinitamente verdadeiro. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que Lima Vaz concluiu a sua visão antropológica, mostrando que o homem é uma unidade na multiplicidade de suas expressões, né? Que a última expressão que fecha o conjunto do seu sistema antropológico é exatamente o homem como um ser para a transcendência, né? Um ser que participa da infinitude. E o que é mais interessante é a forma como ele entrelaça existência e essência, ou essência e existência, né? Porque aqui é que ele assume
a sua fé, né? Mostrando exatamente que cada ser humano detém em si a presença dessa inteligência bondosa e deste amor verdadeiro. Quer dizer, ele coloca o homem como numa atitude, né? Numa atitude de acolhimento, de abertura e de prontidão, de disponibilidade. Porque se no âmago da tua existência age uma inteligência bondosa e um amor verdadeiro, infinitamente verdadeiro, então, claro que você tem a tua vida tem um sentido, né? Sua vida tem um sentido. Então, a filosofia dele é uma filosofia realmente otimista, né? E que te coloca em prontidão. Coloca em prontidão, quer dizer, tem que assumir a tua vida realizando-a, né, no tempo, em vista da eternidade. Ok, jovens, agora